ficou uma marca no meu coração também, na minha vida, na minha história. Aquele Viva Jovem ali no Iririú. Vocês são importantes demais. Tem uma especialidade em vocês que justifica o fato de estarmos aqui hoje, de Deus ter nos mobilizado, ter cuidado para que este momento acontecesse. Estava olhando ontem nos noticiários e só ontem, em virtude disto que é um movimento mundial que acontece no nosso país, 186 pessoas no período do jogo entre a Argentina e o outro país foram presos com drogas, 3 vítimas fatais. Então eu me sinto privilegiado. E ainda por olhar vocês aqui, jovens, e com aquilo que são as expectativas fluindo dentro de vocês, que poderiam estar aí emancipando os desejos com aquilo que é a vontade que o mundo propõe, mas estão na presença de Deus. Então eu me sinto honrado e privilegiado por estar fazendo parte deste momento na vida de vocês. E convido-vos a abrir a vossa Bíblia. Queria convidá-los para um texto lá em 1 João. É um texto básico para os eventos com jovens. No capítulo 2, em suma eu vejo aqui uma grande importância para aquilo que é relevante a este contexto da vida, na nossa existência. E se eu fosse buscar os predicados para justificar as ações de Deus em mim, eu vou falar de mim, para me fazer entender esta, que é uma argumentação fundamental numa exposição de vontade divina para nós, os jovens. Eu penso que isto aqui que João escreveu deve ser analisado, arrazoado pelo menos 24 horas por dia, enquanto estamos vivendo esta fase da vida, em que Salomão disse que a robustez, a força física, a composição de hormônios que rege as nossas ações e atos, ela também passa, mas é um privilégio para aquele que pode desfrutar disso na presença de Deus. E ele diz assim, olha, lembra. Quando ele fala de lembrança, ele está falando do critério de alguém que esqueceu, ou que não torna a sua memória o fato de que é forte, de que tem força física, robustez, qualidade suficiente para ser útil para Deus. Uma das expressões mais nobres na argumentação de Salomão não foi no melhor momento da vida dele, foi quando ele estava decrépito, já agora com a fase da vida avançada. Todos os prazeres da vida lhe fez chegar àquele momento para dar um conselho para mim e para você nesta manhã: lembrar do nosso Criador. E que bom que você lembra. Talvez não em todos os momentos da vida, porque ele tinha um projeto, e um projeto fundamental na eternidade dele para constituir a tua existência. Por isso João, escrevendo no capítulo 2 da primeira carta, e no verso 14, ele diz assim: olha, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aqui vem o tema, ou a temática para a nossa vida. Jovens, quem que pode ler a sequência do versículo? Jovens, eu lhe escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Amém. Tem alguém aí atrás que queira repetir? Leia. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra
palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. Amém. Você pode dar uma glória a Deus porque você é privilegiado. Você pode dar uma glória a Deus porque você está com este que é um fator de Deus. Aleluia. Que fez de você alguém que pudesse estar aqui entre esse grupo de jovens. Aleluia. Curva sua cabeça mais um instante. Querido Pai, é com argumentos da grande alegria, Senhor, que o Senhor me propõe, que eu gostaria de retornar ao trono da graça com as palavras da nossa oração. Certos e convictos, Pai, que o Senhor sempre nos ouve. Certo, Senhor, e com muita certeza da minha confiança em Ti, que não pode ser decepcionado. Que foi o Senhor que promoveu este encontro, desde o primeiro instante ali na igreja do Iniriú com esses jovens, Pai. Assim como eu faço parte da vida deles hoje, igualmente posso afirmar, Senhor, que eles também fazem parte da minha. Tal fato, Senhor, nos reúne aqui, e certo de que o Senhor que marcou este encontro tem algo para ser glorificado em cada um de nós ainda mais. Nos ajuda com a Tua palavra. Dá-nos a condição da instrução, Pai, porque o Senhor nos prometeu, em João 14, 26, que este Espírito que o Senhor enviaria de si mesmo, rogando ao Pai que nos concedesse, Ele nos seria auxílio em toda a verdade. Que Ele nos ajude a falar, mas também nos dê condição de ouvir e guardar tudo que o Senhor vai falar. É a nossa oração grátis, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Em Romanos 12, eu encontrei um texto que me fora requisitado para mencionar aqui como texto básico para a nossa meditação nesta manhã. E eu gostaria de associá-lo, ou pelo menos fazer um paralelo com este, que é um prefácio para a nossa vida, esse objetivo, aquilo que é a nossa juventude. No verso 33 do capítulo 11 aos Romanos, diz assim: olha, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava pensando ontem e refletindo sobre alguns assuntos que nessas últimas horas em que nós estamos atravessando na Terra, a gente vem procurando com análise um pouquinho enfáticas o conceito de juventude. E eu lhes confesso que às vezes eu me vejo em meio a uma geração tão florida, e dentro de uma aplicação da palavra, eu não vou ser aqui bastante teológico, eu não consigo, porque também não sei usar esse fator, mas eu vou falar de conceitos que está dentro da nossa condição de maturidade, de raciocínio, de pensamento, e nós podemos observar isso no dia a dia. Essa geração florida me parece que está fazendo um protesto contra a vida. Eu parei diante de uma pessoa essa semana e eu não sabia identificar as razões pelas quais ele colocou umas argolas
os alargadores na orelha, uns furos no nariz, umas pinturas no corpo inteiro. E aquilo me fez pensar no argumento do corpo, porque ela era uma intenção de Deus, quando este Deus resolveu estar no meio de tudo quando Ele criou. Quando Ele resolveu criar, e aqui eu quero falar sobre os anseios de alguém que pensou na ideia de formar alguma coisa que lhe desse satisfação. Um engenheiro, quando ele vai para uma mesa, para uma escrivania, ou para uma tela de computador, antes de começar a prescrever aquilo que pudesse ser a sua intenção, ele precisou formar na sua mente uma imaginação sobre o que queria edificar. É ali que está o efeito da palavra criar, que os gregos na ocasião usavam como um verbo chamado para aquilo que pudesse ser a apresentação ou a expectação daquilo que ele desejasse. E eu olhei para Deus quando resolveu edificar este corpo, na estrutura que a compõe. E falando da personalidade de Deus em fazer disto, que é uma estrutura física, um invólucro para que ele pudesse habitar. E eu olho ao contexto das nossas massas sociais e fico preocupado, porque eu estou vendo até às vezes no meio da igreja circunstâncias, e eu fico pensando, porque eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Eu construí uma casa depois de 10 anos de casado, e nós fizemos tudinho do jeitinho que a gente queria. Colocamos o piso que desejamos, colocamos os azulejos que nós desejamos colocar. Tudo que nós sonhamos durante 10 anos, criando aqui na nossa imaginação, nós conseguimos trazer para uma realidade. Eu não sei quanto tempo Deus demorou arquitetando o projeto do homem, mas Ele pensou, e com definições expressivas, porque eu olho para a beleza de vocês, eu olho para a beleza daquilo que é a criação de Deus, quando resolveu fazer com as mãos o que pudesse ser o seu tabernáculo entre os homens, ou entre tudo o que Ele criou. E vejam como Ele foi perfeito, porque Ele fez tudo para Ele. E eu fiquei pensando, porque no dia em que nós conseguimos concluir a nossa construção, eu e minha esposa, meu Deus, nós olhamos para aquilo, que alegria que deu no nosso coração. Tudo bonitinho, acabadinho, com pinturas que nós escolhemos. E a gente é um pouco detalhista, porque só dentro do interior da casa nós colocamos 6 cores diferentes. Para você, é a ideia, o que você deseja. E nós criamos e arquitetamos aquilo com a nossa imaginação e depois trouxemos para a nossa realidade com a ajuda de Deus. Mas Deus tinha outros caminhos para nós, porque nós só conseguimos morar naquela casa 1 ano. E de repente Deus começou a dizer: olha, eu vou lhe remover, eu vou lhe tirar. E nessa hora, sabe, atributos daquilo que a natureza compõe, relativo ao mundo, começou a argumentar na nossa cabeça. E o diabo é perito em conseguir trabalhar na nossa ideia, na nossa mente, para mudar a nossa história, ou mudar aquilo que seja um perfil de história divina para nós. Então a gente relutou, brigou conosco mesmo, não querendo sair daquilo que nós vimos como uma realidade dos nossos sonhos. Mas isso não foi o pior, porque depois de haver mudado dali e passando por um crivo terrível em Curitiba, tudo era diferente, uma cultura diferente, um povo distinto do que era a nossa socialidade ali em Sorocaba. Nós desejamos voltar para casa, mas a casa estava alugada, porque ela precisava dar nos recursos para a gente morar em Curitiba. E para isso eu precisei largar um bom emprego, para isso eu precisei largar um ministério que estava me projetando no Brasil. Para isso eu precisei abrir mão de coisas que a gente investiu, como um recurso que nos desse satisfação pessoal. Mas Deus tinha um caminho diferente. Aleluia. Deus tinha um plano. Aliás, a minha história, se eu contar para vocês, eu tenho que escrever um livro. Eu tenho que tentar colocar isso em papel, porque não dá tempo de falar de tudo. Porque aos 10 anos eu já pregava. Aos 11 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, num círculo de oração para jovens, numa média de 230 jovens. E eu ministrava naquelas reuniões para jovens, sendo um moço, uma criança ainda de 11
Mas aos 12 anos, as intenções de mundo que realizavam em mim uma organização para um perfil de conduta me fez atrelar um caminho diferente. Um dia eu olhei para alguém com uma prancha debaixo do braço. Um dia eu olhei para alguém deslizando nas ondas, e aquilo ansiou em mim um desejo de querer ser, de querer desenvolver também aquilo que pudesse dar a satisfação que aquela pessoa sentia. E eu investi nisso também. Não é que estivesse errado, mas não era o plano, não era a vontade de Deus. Era como os dias em que nós edificamos a nossa casa. Estávamos edificando, é verdade, é um patrimônio nosso, mas não era plano de Deus morarmos ali. Foi a gente que desejou morar ali. E Deus tinha criado nele um argumento para a nossa história, que não tinha nada que pudesse impedir de ser glorificado em nós. Então tudo que nós projetamos na vida, às vezes aquilo que são as intenções humanas, fazem nos trilhar um caminho que Deus nunca escreveu para nós andar. E esta é a hora, sabe, em que eu começo a olhar para aquilo que seja a sujeição a mundo. Eu falo muito de mundo, Emerson, porque nós estamos nele. Eu me prendo muito à oração de Jesus no capítulo 17 de João, quando ele diz assim: Pai, olha, eles estão no mundo, mas eles não são no mundo. E a gente precisa aprender que o mundo é algo que pode ser organizado. Eu ouvi muito aquela mensagem que eu preguei no domingo lá no Iriri. Eu tenho aquela mensagem gravada e até postei no YouTube, não sei se alguns de vocês já ouviram. Porque como Deus falou comigo, na hora em que a gente está pregando, parece que não é tanto assim, porque a gente vê a evolução na vida das pessoas que estão recebendo a palavra. E me permita ser sincero com vocês, por favor, não me interpretem mal. Eu também tenho ego. E também tenho orgulho. E tem um hormônio chamado serotonina que reage dentro dessa limitação humana, que me dá essa, que seja a busca pela autoestima, a satisfação pessoal. E mesmo ministrando, tem horas que o mundo, nas impetrações daquilo que é maligno, reage em mim, porque você quer ver o resultado. Mas de vez em quando Deus precisa enfiar uma agulha, um alfinete, uma agulha de tricô, para não deixar o ego se inchar demais. Porque ainda somos um instrumento, ainda somos a ferramenta, ainda somos ápices de um projeto que é de Deus, não nosso. E Deus, que sabe amadurecer o fato daquilo que pode glorificar Ele na nossa vida, Ele sabe como nos revelar também, que dele e para Ele e por Ele nós estamos aqui, para que Ele venha ser glorificado em cada um de nós. Obrigado. Vai ter 2 galardões. Prometeu os 2 copos de água. Então, quando eu desejei surfar, quando eu desejei pôr uma prancha debaixo do braço, nós vivíamos uma época da Inquisição evangélica. Não era católica, era evangélica. Porque os pastores, eles tinham os tabus. Os pastores, eles tinham um regimento interno dentro das igrejas, que radicalizava o perfil, sabe, de alguém que pudesse ser adorador. E criava argumentos para que a pessoa fosse, aleluia, oprimida naquilo que fosse uma regência, não de ser como um indivíduo, mas hoje ter uma personalidade que a igreja desejava que o crente tivesse. Foi isso que fez Lutero criar toda a revolução. Foi isso que fez. Tem um homem que ele mudou a história do contexto do seu mundo e conseguiu influenciar o contexto social, só porque um dia ele foi radicalizado na estrutura cultural de uma igreja. E ele criou um dos maiores movimentos que existe no mundo, chamado hinduísmo. E ele conseguiu, sabe, com apetrechos daquilo que fosse a experiência que ele teve, mudar o conceito de milhões de pessoas. E até hoje as suas filosofias, até hoje aquilo que pode ser a descrição de testemunho dele influencia massas e muitas. Então eu tinha um pensamento, porque graças a Deus aprendi a usar o raciocínio bem cedo. Eu consegui amadurecer essa ideia de que sou um ser pensante ainda na idade do meu filho mais novo, porque eu sabia que eu queria e tinha que desenvolver em mim alguma coisa para sair da onde eu nasci, daquela miséria de não ter comida para comer, de olhar para a condição das pessoas à minha volta. E nós morávamos num sítio que sequer tinha um banheiro dentro de casa. Aliás, nem banheiro tinha. Eu levei minha esposa lá depois que a gente